Algumas pessoas cruzam nosso caminho e mudam tudo para sempre. Amanda jamais imaginou que um simples gesto de bondade revelaria segredos capazes de destruir e reconstruir uma família inteira. Uma idosa solitária, um filho milionário perdido no orgulho e uma enfermeira que se tornaria a ponte entre dois corações despedaçados. A chuva batia forte no asfalto quando Amanda viu a cena que mudaria sua vida para sempre. Do outro lado da rua movimentada, uma idosa de cabelos brancos tremia segurando uma bengala, os olhos fixos no semáforo que teimava em permanecer vermelho. Carros passavam em alta velocidade, buzinando impacientes, enquanto ela permanecia ali, claramente aterrorizada. Mas não era o medo do trânsito que chamou a atenção da enfermeira. Era algo muito mais profundo nos olhos daquela mulher. Era desespero puro. Amanda largou a bolsa no chão molhado e correu. Não pensou duas vezes. Seus plantões no Hospital São Vicente a tinham ensinado a reconhecer quando alguém estava prestes a desmoronar, e todos os sinais estavam ali. A idosa não estava apenas tentando atravessar uma rua, estava lutando contra algo muito maior. "A senhora está bem?" Amanda perguntou, chegando ofegante ao lado da mulher. Foi então que viu as lágrimas misturadas com a chuva escorrendo pelo rosto enrugado. Eu não consigo mais." A voz saiu como um sussurro quebrado. "Todos os dias eu venho aqui. Todos os dias eu tento. Mas hoje, a bengala tremeu em suas mãos. Hoje eu simplesmente não tenho forças." O semáforo mudou para verde, mas Amanda não se moveu. Algo na voz daquela mulher a paralisou. Era uma dor que ia muito além do cansaço físico. Era a voz de alguém que havia perdido todas as esperanças. "Eu sou Amanda, sou enfermeira. Como a senhora se chama?" "Mercedes, Dona Mercedes." A voz ainda tremia, mas havia uma dignidade peculiar na forma como ela se apresentou. Mesmo devastada, mantinha a postura ereta, como se a vida tivesse tentado quebrá-la 1000 vezes, mas ela insistisse em permanecer de pé. Amanda estendeu o braço. "Vamos atravessar juntas?" Dona Mercedes hesitou. Por um momento, pareceu querer recusar, mas então suas forças finalmente falharam. Ela se apoiou no braço de Amanda com mais peso do que deveria, como se estivesse se entregando completamente aos cuidados de uma estranha. Enquanto caminhavam lentamente pela faixa de pedestres, Amanda notou que várias pessoas nas calçadas pararam para observar. Um homem de terno baixou o telefone e murmurou para o colega: "Que coisa linda! Ainda existe gente boa no mundo." Uma mulher com carrinho de bebê comentou com outra mãe: "Olha só, que emocionante! Meu Deus, a velhinha estava chorando." Mas Amanda também percebeu algo estranho. Dona Mercedes não olhava para a frente durante a travessia. Seus olhos se fixaram em um prédio específico do outro lado da rua. Um edifício comercial moderno, com vidros espelhados que refletiam o céu cinzento. E quando ela olhou para aquelas janelas, as lágrimas se intensificaram. "A senhora vem aqui todos os dias?" Amanda perguntou quando chegaram à calçada. "Todos os dias pelos últimos 3 anos." Dona Mercedes soltou o braço de Amanda, mas não se afastou. Eu tenho um compromisso." "Que tipo de compromisso?" Dona Mercedes olhou novamente para o prédio, depois para Amanda. Por um instante, pareceu prestes a contar algo, mas então balançou a cabeça. "Não é importante. Você já fez muito por mim. Posso acompanhá-la até onde precisa ir?" "Não!" A resposta saiu mais rápida e mais alta do que Dona Mercedes pretendia. Algumas pessoas que passavam se viraram para olhar. Ela abaixou a voz, constrangida. "Desculpe, é que eu sempre faço isso sozinha. É algo que preciso fazer sozinha." Amanda observou enquanto a idosa se dirigia devagar em direção ao prédio comercial. Mas em vez de entrar, Dona Mercedes parou na frente e simplesmente ficou ali, parada, olhando para cima, para as janelas do 10º andar. Uma funcionária da limpeza, que varria a calçada próxima, se aproximou de Amanda.
A senhora viu a coitadinha da dona Mercedes, né? Todo santo dia ela vem aqui e fica plantada na frente desse prédio. Fica horas ali, só olhando para cima. A gente já ofereceu cadeira para ela sentar, mas ela sempre recusa. Há quanto tempo isso acontece? Amanda perguntou, intrigada. Desde que eu trabalho aqui. Uns 3 anos, pelo menos. Tem gente que acha que ela tem algum problema na cabeça, mas eu acho que não. Tem alguma coisa naquele prédio que é muito importante para ela. Só que... A mulher baixou a voz. Eu nunca vi ela entrar. Nunca. Só fica do lado de fora, chuva ou sol. Amanda olhou novamente para Dona Mercedes, que continuava imóvel na calçada. A chuva havia parado, mas a idosa permanecia encharcada, como se nem tivesse notado. Seus olhos estavam fixos em uma janela específica do 10º andar. Aquele prédio ali, Amanda perguntou, que tipo de empresas funcionam lá? Ah, tem de tudo. Escritórios de advocacia, consultorias, algumas empresas de tecnologia. A funcionária fez uma pausa. Tem uma empresa grande lá no 10º andar. Tecnologia Digital Rodrigues. Dizem que o dono é milionário, mas nunca viu o homem. Amanda sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com a chuva. Algo naquelas informações desencadeou um alarme em sua mente, mas ela não conseguia identificar o quê. A senhora conhece o nome completo da dona Mercedes? Mercedes Rodrigues, coitadinha. Às vezes ela murmura coisas quando está ali parada. Umas vezes ouvi ela falando, meu menino, meu menino. O mundo de Amanda parou por um segundo. Mercedes Rodrigues. Tecnologia Digital Rodrigues. 10º andar. Uma idosa que vinha todos os dias olhar para uma janela específica, murmurando, meu menino. Amanda olhou novamente para Dona Mercedes, que continuava na calçada, mas agora ela não via apenas uma idosa solitária. Via uma mãe que vinha todos os dias tentar ver um filho que trabalhava a poucos metros de distância, mas que, aparentemente, não sabia que ela existia. Ela já tentou entrar no prédio alguma vez? Amanda perguntou, com o coração acelerado. Uma vez só. Foi no ano passado. Vi ela entrando no elevador, mas saiu correndo poucos minutos depois. Estava chorando muito, muito mesmo. Depois disso, nunca mais tentou. Só fica lá fora. Amanda se aproximou lentamente de Dona Mercedes, que ainda olhava fixamente para a janela do 10º andar. Quando chegou ao lado dela, a idosa não se virou. Dona Mercedes, Amanda disse suavemente, posso perguntar uma coisa? Pode, minha filha. A senhora tem um filho? As lágrimas que Dona Mercedes havia conseguido controlar voltaram com força total. Ela fechou os olhos e respirou fundo antes de responder. Eu tive um filho, o homem mais inteligente, mais ambicioso que já conheci. Um menino brilhante que construiu um império do nada. Sua voz estava carregada de orgulho e dor em proporções iguais. Mas esse filho morreu para mim há muito tempo. Morreu? Dona Mercedes finalmente se virou para olhar Amanda. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma determinação férrea em sua expressão. Para mim, sim, no dia em que ele ficou rico demais para lembrar que tinha uma mãe. As palavras de Dona Mercedes ecoaram na mente de Amanda durante toda a noite. No dia em que ele ficou rico demais para lembrar que tinha uma mãe. Havia algo naquela frase que não saía de sua cabeça. Uma dor tão profunda que parecia ter raízes que iam muito além do abandono. Amanda havia visto muitas famílias destruídas durante seus anos no hospital, mas nunca havia sentido uma conexão tão forte com a dor de alguém. Na manhã seguinte, chegou ao trabalho mais cedo que o habitual. O Hospital São Vicente estava no movimento típico do início do plantão, mas Amanda mal notou a correria ao seu redor. Sua mente estava completamente focada em uma idosa que passava os dias olhando para uma janela, esperando por alguém que talvez nunca olhasse para baixo. Você parece péssima, disse Carla, chegando ao posto de enfermagem com 2 cafés na mão. Dormiu mal? Carla, você já ouviu falar de uma empresa chamada Tecnologia Digital Rodrigues? A amiga quase derrubou o café. Amanda,
Todo mundo conhece essa empresa. É uma das maiores do ramo na cidade. O dono é aquele empresário jovem que aparece nas revistas, Rodrigo Rodrigues. Por que está perguntando? Amanda sentiu o coração acelerar. Esse Rodrigo. Ele é conhecido por quê, exatamente? Gente, você vive em que mundo? Carla puxou o celular. Olha aqui, ele tem apenas 30 e poucos anos e já construiu um império. Começou do zero. Dizem que veio de família humilde. É uma história de superação incrível. Amanda olhou para a foto na tela do celular. Um homem elegante, de olhos intensos, sorriso confiante. Não havia como negar a semelhança com Dona Mercedes. Os mesmos olhos, a mesma linha do queixo, a mesma expressão determinada. Carla, esse homem, você sabe alguma coisa sobre a família dele? Por que tanto interesse? Carla estreitou os olhos. Amanda, você está estranha desde ontem. É que eu conheci uma senhora ontem, Dona Mercedes Rodrigues. Rodrigues? Será que tem algum parentesco? Antes que Amanda pudesse responder, o telefone do posto tocou. Era uma emergência no pronto-socorro. A conversa teria que esperar, mas durante todo o plantão, Amanda não conseguiu tirar Rodrigo Rodrigues da cabeça. Se ele realmente era filho de Dona Mercedes, por que ela ficava do lado de fora do prédio, ao invés de simplesmente subir e vê-lo? Quando o plantão terminou, Amanda tomou uma decisão que mudaria tudo. Ao invés de ir para casa, dirigiu-se diretamente para a rua onde havia encontrado Dona Mercedes. Como esperava, a idosa estava lá, na mesma posição do dia anterior, olhando para o 10º andar do prédio. Dona Mercedes? Amanda se aproximou devagar. A idosa se virou e um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Amanda? Minha filha? O que faz aqui? Eu fiquei pensando na senhora a noite toda. Vim ver se estava bem. Que gentileza! Dona Mercedes gesticulou em direção ao prédio. Como pode ver, estou aqui cumprindo minha rotina diária. Amanda respirou fundo. Sabia que estava prestes a entrar em território perigoso, mas não conseguia mais conter a curiosidade. Dona Mercedes, ontem a senhora disse que seu filho morreu para a senhora. Mas ele realmente morreu? O rosto de Dona Mercedes se contraiu como se tivesse levado um tapa. Por que está perguntando isso? Porque eu descobri algumas coisas sobre a empresa do 10º andar. Dona Mercedes ficou completamente imóvel. Por vários segundos, as duas mulheres se olharam em silêncio. Finalmente, a idosa baixou a cabeça. Você descobriu quem ele é. Rodrigo Rodrigues é seu filho. A confirmação saiu como um sussurro doloroso. Era meu filho. Dona Mercedes, eu não entendo. Se ele está ali em cima, por que a senhora não sobe para vê-lo? As lágrimas começaram a escorrer novamente pelo rosto da idosa. Porque ele me deixou muito claro que não tem mais mãe. Quando foi a última vez que conversaram? Há quase 4 anos. A voz de Dona Mercedes tremeu. Quando ele conseguiu o primeiro grande contrato da empresa. Eu estava tão orgulhosa. Fui visitá-lo no escritório antigo dele. Queria parabenizar meu menino. Amanda esperou em silêncio, percebendo que Dona Mercedes precisava contar aquela história. Ele estava em uma reunião importante com investidores estrangeiros, pessoas muito elegantes, muito ricas. Eu cheguei sem avisar, toda feliz, com um bolo que havia feito para comemorar. As lágrimas se intensificaram. A secretária tentou me impedir, mas eu insisti. Disse que era mãe dele, que tinha certeza de que ele ficaria feliz em me ver. E o que aconteceu? Quando entrei na sala de reunião, ele ficou mortificado. Não pela surpresa, Amanda, pela vergonha. Eu vi nos olhos dele. Ele estava com vergonha de mim. Amanda sentiu um aperto no peito. Mas talvez você tenha interpretado errado. Não interpretei. A voz de Dona Mercedes saiu firme, apesar das lágrimas. Depois que os investidores foram embora, ele me levou para um canto e disse coisas que nunca vou esquecer. Que coisas? Dona Mercedes fechou os olhos, como se quisesse bloquear a memória, mas as palavras saíram mesmo assim. Ele disse que eu não podia mais aparecer assim sem avisar,
que eu não entendia o mundo dele, que eu era diferente das pessoas com quem ele agora convivia. Ele disse isso, disse que me amava, mas que eu precisava entender que as coisas tinham mudado, que ele ia cuidar de mim financeiramente, mas que eu não podia mais fazer parte da vida profissional dele. Amanda estava chocada. E o que você respondeu? Eu peguei o bolo que havia levado, olhei bem nos olhos dele e disse: Rodrigo, se você tem vergonha da mãe que te criou, então você não precisa mais se preocupar comigo. A partir de hoje, considere que você não tem mãe. Dona Mercedes, e vim embora. Nunca mais falei com ele. Mas por que vem aqui todos os dias se... Porque uma mãe não consegue simplesmente parar de amar um filho, Amanda. Mesmo quando esse filho escolhe o sucesso ao invés da família. Dona Mercedes olhou novamente para a janela do 10º andar. Eu venho aqui todos os dias, esperando que um dia ele olhe pela janela e se lembre de que tem uma mãe. Esperando que a saudade seja maior que o orgulho. Amanda estava emocionada demais para falar. A história de Dona Mercedes era ao mesmo tempo devastadora e tocante, mas havia algo que não se encaixava. Dona Mercedes, depois daquele dia, vocês nunca mais tiveram contato? Nem um telefonema, nem uma mensagem? Nunca. É como se tivéssemos morrido um para o outro. Foi nesse momento que Amanda percebeu algo estranho. Se Rodrigo realmente não se importava com a mãe, por que uma empresa de sucesso manteria o escritório exatamente no prédio que ela frequentava todos os dias? Será que era apenas coincidência? Dona Mercedes, quando seu filho mudou a empresa para esse prédio? Poucos meses depois da nossa briga. Por que está perguntando? Amanda sentiu um arrepio. Aquilo não era coincidência. Nenhum empresário bem-sucedido escolheria a localização de seu escritório por acaso, especialmente quando havia outras opções melhores na cidade. A senhora tem certeza de que ele nunca tentou fazer contato? Absoluta. Por quê? Amanda olhou para o prédio, depois para Dona Mercedes. Uma suspeita terrível começava a se formar em sua mente. E se a história não fosse exatamente como Dona Mercedes acreditava? E se houvesse algo que ela não sabia? Dona Mercedes, a senhora ainda mora no mesmo endereço de quando ele era criança? Não, precisei me mudar. Depois que parei de trabalhar, não conseguia mais pagar o aluguel sozinha. Mudei para um lugar mais simples. E você avisou a ele? Dona Mercedes ficou em silêncio por um longo momento. Não, Como ia avisar se não falávamos mais? Amanda sentiu o coração acelerar. Se Rodrigo havia tentado fazer contato e não conseguiu encontrar a mãe, isso mudava tudo. E se ele vinha trabalhando todos os dias no 10º andar daquele prédio, olhando para baixo, procurando pela mesma pessoa que olhava para cima, procurando por ele? Dona Mercedes, Amanda disse, tentando manter a voz calma. Acho que precisamos descobrir se seu filho realmente nunca tentou procurá-la. Amanda não conseguiu dormir. As palavras de Dona Mercedes ecoavam em sua mente como um martelo. Como ia avisar se não falávamos mais? Havia algo profundamente errado naquela história, e ela não conseguiria viver em paz até descobrir a verdade. Às 6 da manhã, tomou a decisão mais impulsiva de sua vida. Ia confrontar Rodrigo Rodrigues pessoalmente. O prédio da Tecnologia Digital Rodrigues tinha uma recepção imponente, toda em mármore e vidro. Amanda se aproximou da recepcionista, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Bom dia, preciso falar com o senhor Rodrigo Rodrigues. A senhora tem agendamento? A recepcionista nem levantou os olhos do computador. Não, mas é sobre a mãe dele. Agora a mulher olhou. Como disse? É sobre Dona Mercedes Rodrigues. É urgente. A recepcionista hesitou, claramente confusa. Vou verificar. Pegou o telefone e discou uma extensão. Luciana, tem uma moça aqui dizendo que precisa falar com o chefe sobre a mãe dele. Amanda ouviu uma voz agitada do outro lado da linha, mas não conseguiu entender as palavras. Ela disse que suba imediatamente, a recepcionista informou.
visivelmente surpresa com a resposta. No elevador, Amanda tentou organizar os pensamentos. O que exatamente ia dizer? Como confrontar um milionário sobre o abandono da própria mãe? Quando as portas se abriram no 10º andar, uma mulher elegante a aguardava. Sou Luciana, assistente do Sr. Rodrigo. A senhora é... Amanda. Sou enfermeira e conheci Dona Mercedes. O rosto de Luciana se transformou completamente. Meu Deus, a senhora conhece ela? Onde ela está? Como ela está? A reação não era o que Amanda esperava. Vocês a estão procurando? Há 3 anos, Luciana quase gritou. O Sr. Rodrigo contratou mais de 5 detetives particulares. Gastou uma fortuna tentando encontrá-la. Entre rápido! Amanda foi conduzida por um corredor até uma sala enorme. E lá, de pé diante de uma janela panorâmica que dava vista para toda a rua, estava Rodrigo Rodrigues. Mas não era o homem confiante das revistas. Era alguém visivelmente atormentado, olhando fixamente para baixo. Senhor Rodrigo, Luciana disse suavemente, chegou a moça que conhece sua mãe. Rodrigo se virou lentamente. Seus olhos estavam vermelhos e Amanda percebeu que ele havia estado chorando. Você realmente conhece minha mãe? Conheço. E preciso que o senhor me explique uma coisa. Amanda decidiu ir direto ao ponto. Por que sua mãe acredita que o senhor a abandonou? A pergunta atingiu Rodrigo como um soco. Ele cambaleou e se apoiou na mesa. Ela disse isso? Disse que o senhor teve vergonha dela diante de investidores, que pediu para ela não fazer mais parte da sua vida profissional. Meu Deus! Rodrigo passou as mãos pelo cabelo, desesperado. Não foi isso que aconteceu. Eu nunca disse que tinha vergonha dela. Então me explique o que realmente aconteceu. Rodrigo respirou fundo, visivelmente abalado. Quando ela apareceu na reunião, eu fiquei nervoso. Não pela vergonha, mas porque os investidores eram pessoas perigosas. Gente que eu descobri depois que tinha ligações com esquemas duvidosos. Eu estava tentando cancelar o negócio, mas eles estavam pressionando. Amanda sentou-se, percebendo que a história era muito mais complexa. Quando minha mãe entrou, um deles fez um comentário horrível sobre ela. Disse que pessoas simples não entendiam negócios de alto nível. Eu vi o machucado no rosto dela, Amanda. Vi que ela ouviu. E o que o senhor fez? Expulsei todos eles da sala na hora. Perdi o negócio, perdi tudo. Mas quando fui falar com minha mãe, ela estava transtornada. Disse que eu estava com vergonha dela, que ela tinha ouvido tudo. Amanda começou a entender. E o senhor tentou explicar? Tentei, mas ela não quis me ouvir. Disse que se eu tinha vergonha da mãe que me criou, então era melhor considerarmos que não tínhamos mais família. E saiu. Luciana se aproximou. Senhor Rodrigo, conta para ela sobre as cartas. Cartas? Amanda perguntou. Rodrigo abriu uma gaveta da mesa e tirou uma pilha enorme de envelopes. Escrevo para ela todos os meses há 4 anos. Explico tudo, peço perdão, imploro para voltarmos a conversar. E ela não responde? Todas voltam. Destinatário mudou-se e endereço inexistente. Rodrigo segurou uma das cartas com as mãos tremendo. Gastei uma fortuna com detetives, mas ela sumiu completamente. Como se tivesse desaparecido da face da terra. Amanda sentiu um arrepio. Senhor Rodrigo, sua mãe está bem aqui embaixo. Na rua. Todos os dias. O quê? Rodrigo correu para a janela. Onde? Ali. Amanda apontou para a calçada em frente ao prédio. Ela vem todos os dias e fica horas olhando para esta janela. Rodrigo olhou para baixo e ficou branco como papel. Não é possível. Amanda também olhou e viu Dona Mercedes na posição habitual, segurando a bengala, olhando para cima, exatamente onde sempre ficava. Meu Deus! Rodrigo gritou de uma forma que fez todos os funcionários do andar pararem para olhar. Ela está ali! Minha mãe está ali! Ele correu em direção à porta, mas Amanda o segurou pelo braço. Espere! Não é tão simples assim!
Como não é simples? Minha mãe está ali embaixo. Vou buscá-la agora. Ela acredita que o senhor a abandonou. Se descermos assim, ela pode fugir. Rodrigo voltou para a janela, as lágrimas escorrendo livremente. Todos esses anos ela esteve aqui, e eu procurando ela pela cidade inteira. Luciana também estava chorando. Senhor Rodrigo, quantas vezes eu disse que via uma senhora na rua olhando para cima? O senhor sempre falava que estava imaginando coisas. Por que eu não acreditava que ela viria aqui? Rodrigo socou a mesa. Depois do que aconteceu, eu achei que ela me odiava. Por isso mudei a empresa para cá. Mudou para cá por quê? Amanda perguntou. Porque este era o único endereço que ela conhecia do meu trabalho. Pensei que, se um dia ela quisesse me perdoar, saberia onde me encontrar. A revelação atingiu Amanda como um raio. Mãe e filho, há 4 anos, frequentando o mesmo local todos os dias, procurando um pelo outro, mas orgulho demais para dar o primeiro passo. Senhor Rodrigo, preciso que o senhor entenda uma coisa. Sua mãe está devastada. Ela acredita que perdeu o filho para sempre. E eu acredito que perdi minha mãe, Rodrigo gritou. Você não entende, ela é tudo que eu tenho no mundo. Construí tudo isso pensando em dar uma vida boa para ela. Nesse momento, vários funcionários se aproximaram da sala, atraídos pelos gritos. Todos olhavam chocados para o chefe, que sempre parecia ter controle de tudo. Chefe, disse um dos funcionários, está tudo bem? Rodrigo olhou para todos eles, depois para Amanda. Não está tudo bem. Há 4 anos não está tudo bem. Amanda respirou fundo. Era hora de tomar uma decisão que mudaria a vida daquelas 2 pessoas para sempre. Senhor Rodrigo, vou fazer uma proposta. Vou descer e conversar com sua mãe. Vou preparar o terreno. Mas o senhor precisa estar pronto para ouvir algumas verdades que vão doer muito. Qualquer coisa. Farei qualquer coisa para ter minha mãe de volta. Amanda se dirigiu ao elevador, mas antes de entrar, se virou uma última vez. E, senhor Rodrigo, quando eu trouxer sua mãe aqui, o senhor vai precisar pedir perdão. Não pelo que fez, mas por deixar que o orgulho destruísse sua família. Quando as portas do elevador se fecharam, Rodrigo correu novamente para a janela. Dona Mercedes ainda estava lá, olhando para cima. Por um momento, seus olhares quase se encontraram através do vidro. Mas nesse exato instante, Dona Mercedes se virou e começou a caminhar lentamente para longe do prédio. Rodrigo socou o vidro com força. Não, não vai embora! Mãe, por favor, não vai embora! Mas ela não podia ouvi-lo. E Amanda ainda estava no elevador. Amanda correu para fora do prédio, mas Dona Mercedes havia desaparecido. A rua estava movimentada, cheia de pessoas apressadas, e não havia sinal da idosa. Seu coração disparou. Como ia explicar para Rodrigo que perdeu a mãe dele por alguns segundos? Dona Mercedes! Gritou correndo pela calçada. Algumas pessoas se viraram para olhar, mas nenhuma delas era quem ela procurava. Foi então que ouviu uma voz fraca, vinda de um pequeno café na esquina. Amanda, minha filha, o que está fazendo aqui? Dona Mercedes estava sentada sozinha em uma mesa do canto, com uma xícara de café intocada à sua frente. Parecia ainda mais frágil do que nos dias anteriores, como se carregar aquela dor todos os dias estivesse literalmente consumindo sua força vital. Dona Mercedes, obrigada a Deus que a encontrei. Amanda se sentou rapidamente à mesa. Preciso conversar com a senhora sobre algo muito importante. Você parece agitada, querida. Aconteceu alguma coisa? Amanda respirou fundo. Como contar para uma mãe devastada que o filho que ela acreditava tê-la abandonado estava a poucos metros de distância, chorando e procurando por ela há anos? Dona Mercedes, eu fui ao escritório do seu filho. O rosto da idosa se contraiu como se tivesse levado um tapa. Você fez o quê? Eu precisava entender a história dele. E descobri que as coisas não são como a senhora pensa. Amanda, eu pedi para você não se envolver. Dona Mercedes tentou se levantar, mas suas pernas tremeram.
Por favor, me escute. Seu filho não a abandonou. Não quero ouvir. A voz saiu mais alta do que Dona Mercedes pretendia, fazendo algumas pessoas do café se virarem para olhar. Ela abaixou o tom, constrangida. Não quero ouvir mentiras para me fazer sentir melhor. Não são mentiras. Ele escreve cartas para a senhora todos os meses, há 4 anos. Dona Mercedes ficou completamente imóvel. O que disse? Cartas. Pilhas e pilhas de cartas. Todas voltam porque a senhora mudou de endereço e ele não consegue encontrá-la. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da idosa. Isso é impossível. Amanda pegou o celular e mostrou a foto que havia tirado secretamente da pilha de cartas na mesa de Rodrigo. Olhe a data desta aqui. É do mês passado. Dona Mercedes pegou o celular com mãos trêmulas. Seus olhos percorreram a imagem várias vezes antes de ela conseguir falar. Essa é a letra dele. E tem mais. Ele mudou a empresa para aquele prédio especificamente porque era o único lugar que a senhora conhecia do trabalho dele. Ele esperava que um dia a senhora aparecesse. Não pode ser verdade. Dona Mercedes, ele contratou detetives para procurar pela senhora, gastou fortunas. Está destruído achando que perdeu a mãe para sempre. O café em que estavam havia ficado completamente silencioso. Outros clientes perceberam a intensidade emocional da conversa e pararam de falar, alguns discretamente prestando atenção no drama que se desenrolava ali. Dona Mercedes pousou o celular na mesa e cobriu o rosto com as mãos. Eu não entendo. Naquele dia, na reunião, eu ouvi o que aquele homem disse. Ouvi Rodrigo concordando que eu não entendia de negócios. Ele não concordou. Ele expulsou todos eles da sala. Perdeu o negócio para defendê-la. Mas eu ouvi. O que exatamente a senhora ouviu? Dona Mercedes fechou os olhos tentando lembrar. Aquele investidor falou que pessoas como eu não entendiam negócios de alto nível. E Rodrigo disse. Ele disse. Ela parou abruptamente, a expressão mudando completamente. O que ele disse, Dona Mercedes? Ele disse, vocês estão certos. Ela não entende. Não entende como pessoas como vocês podem ser tão cruéis com alguém que vale mais que todos nós juntos. Amanda sentiu um arrepio. A senhora ouviu apenas a primeira parte, não foi? Eu estava tão magoada que saí correndo antes de ouvir o resto. Dona Mercedes estava visivelmente em choque. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz com meu menino? A senhora agiu como qualquer mãe agiria ao se sentir rejeitada. Mas agora sabemos a verdade. Dona Mercedes se levantou abruptamente, cambaleando. Preciso vê-lo. Preciso ir até ele agora. Dona Mercedes, espere. Amanda a segurou pelo braço. Há algo mais que a senhora precisa saber. O que mais? Amanda hesitou. O que ia dizer mudaria tudo entre mãe e filho, mas era necessário. Seu filho está no 10º andar daquele prédio todos os dias, olhando pela janela, esperando vê-la. Ele sabe que a senhora vem aqui diariamente. Ele sabe? Acabou de descobrir. E está desesperado para falar com a senhora. Dona Mercedes sentou-se novamente, as pernas falhando completamente. Todos esses anos nós dois sofrendo. E por quê? Por orgulho? Por um mal-entendido? Às vezes as piores tragédias familiares acontecem por falta de comunicação. Nesse momento, o telefone de Amanda tocou. Era um número que ela não conhecia. Alô? É a Amanda? A voz era desesperada, claramente de alguém que havia estado chorando. Quem está falando? Rodrigo. Rodrigo Rodrigues. Luciana conseguiu seu número no sistema do hospital. Por favor, me diga que encontrou minha mãe. Amanda olhou para a Dona Mercedes, que estava ouvindo cada palavra. Ela está comigo. Graças a Deus. Por favor, traga ela aqui. Eu imploro. Dona Mercedes estendeu a mão. Deixa eu falar com ele. Amanda entregou o telefone. Houve um silêncio de vários segundos antes de Dona Mercedes conseguir falar. Rodrigo! Do outro lado da linha, o som de soluços era audível para todos no café. Mãe, é realmente você? Sou eu, meu filho. Sou eu. Mãe, me perdoa. Me perdoa por tudo. Eu nunca quis que você se sentisse rejeitada.
Você é a coisa mais importante da minha vida. Dona Mercedes estava chorando tão intensamente que mal conseguia falar. Eu que preciso de perdão. Eu que fui embora sem ouvir explicações. Eu que me deixei levar pelo orgulho. Toda a clientela do café havia parado completamente o que estava fazendo. Algumas pessoas estavam visivelmente emocionadas. Outras discretamente gravando a conversa com os celulares. Era impossível presenciar aquela reunião entre mãe e filho sem se emocionar. Mãe, sobe aqui, por favor. Tenho tantas coisas para te contar, tantas coisas para te mostrar. Agora? Assim? Eu nem me arrumei direito. Mãe, você está linda. Você sempre esteve linda para mim. Sobe, por favor. Dona Mercedes olhou para Amanda, que sorriu encorajadoramente. Vamos. Mas quando se levantaram para sair do café, Dona Mercedes parou abruptamente. Amanda, espera. O que foi? E se ele se decepcionar comigo? Eu estou velha, estou doente, não tenho mais nada para oferecer a ele. Dona Mercedes, ele é seu filho. Filho não ama a mãe pelo que ela pode oferecer. Filho ama a mãe pelo que ela é. Você tem certeza? Antes que Amanda pudesse responder, uma cliente do café se aproximou delas. Era uma senhora mais ou menos da idade de Dona Mercedes. Desculpe interromper, mas eu ouvi a conversa. Minha filha e eu brigamos há 2 anos por bobagem, e desde então não nos falamos. Vendo vocês duas, me deu coragem para ligar para ela hoje. Outra pessoa se aproximou. Meu filho mora em outro estado e sempre arruma desculpa para não me visitar. Depois de ouvir isso, vou viajar para vê-lo amanhã mesmo. Em poucos minutos, metade do café estava compartilhando histórias similares, todos visivelmente tocados pelo reencontro entre Dona Mercedes e Rodrigo. Amanda percebeu que aquilo não era apenas a história de uma família. Era a história de todas as famílias que se deixaram separar por orgulho, por mal-entendidos, por palavras não ditas. Dona Mercedes, Amanda disse suavemente, está vendo? Sua história está tocando todas essas pessoas. Imagine o quanto vai tocar seu filho. Dona Mercedes olhou ao redor, vendo todos aqueles rostos esperançosos, e finalmente sorriu através das lágrimas. Você está certa. Já perdemos tempo demais. Quando saíram do café em direção ao prédio, Amanda notou algo que a emocionou profundamente. Várias pessoas estavam pegando seus celulares para ligar para familiares distantes. Às vezes, uma reconciliação pode inspirar dezenas de outras. O elevador nunca havia parecido tão lento. Dona Mercedes apertava a mão de Amanda com uma força surpreendente para alguém de sua idade. As 2 respirações ecoando no espaço pequeno e silencioso. No 10º andar, as portas se abriram revelando Luciana e mais 3 funcionários, esperando no corredor, todos visivelmente emocionados. Dona Mercedes, Luciana disse com a voz embargada. A senhora não imagina quanto o senhor Rodrigo falou da senhora todos esses anos. Antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, a porta da sala principal se abriu. Rodrigo apareceu no corredor. E mãe e filho se olharam pela primeira vez em 4 anos. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que até mesmo o ruído do ar-condicionado parecia alto demais. Mãe! A palavra saiu como um sussurro quebrado dos lábios de Rodrigo. Meu menino! Dona Mercedes soltou a mão de Amanda e deu um passo hesitante em direção ao filho. Amanda percebeu que os funcionários estavam segurando a respiração, como se qualquer movimento pudesse quebrar o momento. Rodrigo também deu um passo, depois outro, até que mãe e filho estavam a poucos metros de distância. Eu sinto muito, mãe. Sinto muito por tudo. Não, Rodrigo. Eu que peço perdão. Eu que deveria ter ouvido suas explicações. Eles se abraçaram com uma intensidade que fez Amanda e todos os presentes se emocionarem. Era mais que um abraço. Era 4 anos de saudade, de dor, de lágrimas solitárias sendo curadas em um único momento. Entrem, por favor, Rodrigo disse, ainda segurando a mãe como se ela fosse desaparecer a qualquer segundo.
Temos muito o que conversar. Na sala, Rodrigo guiou Dona Mercedes até a poltrona mais confortável e se sentou ao lado dela no chão, exatamente como fazia quando era criança. Amanda ficou próxima à janela, dando espaço para o momento íntimo entre mãe e filho. Mãe, preciso te mostrar uma coisa. Rodrigo se levantou e abriu a gaveta da mesa, retirando uma caixa de madeira. Todas as cartas que escrevi para você. Dona Mercedes pegou a caixa com mãos trêmulas. Havia dezenas de envelopes, todos endereçados para o antigo endereço dela, todos retornados com carimbos de destinatário mudou-se. Você realmente escreveu para mim todos esses meses? Todos os meses, sem falta. No dia 15 de cada mês, que era o dia que você fazia aniversário. Amanda observou Dona Mercedes abrir um dos envelopes com cuidado extremo. A carta estava escrita à mão com várias páginas. Leia uma em voz alta, mãe. Por favor. Dona Mercedes respirou fundo e começou a ler. Minha querida mãe, hoje completa mais um mês que estamos separados por esse mal-entendido terrível. Todos os dias eu acordo pensando no que poderia ter feito diferente naquele dia. Todos os dias eu olho pela janela do escritório, esperando ver seu sorriso na calçada. Sua voz falhou. Rodrigo, você escreveu isso quando? No segundo mês após nossa briga. E olhe a data da carta seguinte. Dona Mercedes pegou outro envelope. Minha querida mãe, contratei o terceiro detetive particular para procurá-la. Nada ainda. Estou começando a ficar desesperado. Será que você se mudou para longe? Será que está bem? À noite, eu sonho que você está passando necessidades e eu não posso ajudar. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto da idosa. Meu filho, como pude duvidar do seu amor? Mãe, eu é que fui um tolo. Deveria ter corrido atrás da senhora no mesmo dia. Deveria ter explicado tudo imediatamente. Foi então que Luciana se aproximou, hesitante. Senhor Rodrigo, talvez seja a hora de contar para sua mãe sobre o projeto. Amanda viu Rodrigo hesitar. Que projeto? Mãe, Rodrigo se levantou e foi até outro armário, retirando uma pasta volumosa. Depois que você desapareceu, eu criei uma fundação. Uma fundação? A Fundação Mercedes Rodrigues, para ajudar famílias carentes e idosos em situação de vulnerabilidade. Rodrigo abriu a pasta, mostrando dezenas de documentos. Gastei milhões nisso, mãe. Porque cada vez que ajudava uma família, eu pensava, se eu não conseguir encontrar minha mãe, pelo menos vou ajudar outras pessoas como ela. Dona Mercedes estava em choque total. Você criou isso em meu nome? Olha aqui. Rodrigo mostrou fotos de casas sendo reformadas, famílias sendo atendidas, idosos recebendo cuidados médicos. São mais de 1000 famílias que já foram ajudadas. Tudo em sua homenagem. Amanda percebeu que não conseguia mais conter as próprias lágrimas. A dedicação de Rodrigo à mãe, mesmo acreditando que ela o havia rejeitado, era de uma beleza comovente. Rodrigo, Dona Mercedes disse com a voz embargada, eu não mereço isso. Eu não mereço um filho como você. Mãe, não diga isso. A senhora me ensinou tudo sobre bondade, sobre ajudar o próximo. A fundação existe porque a senhora me criou com esses valores. Nesse momento, o telefone da sala tocou. Luciana atendeu rapidamente. Senhor Rodrigo é o advogado da fundação. Disse que é urgente. Rodrigo hesitou. Pode esperar? Ele disse que descobriram algo sobre aquela investigação que o senhor pediu, sobre procurar parentes de pessoas que a fundação ajudou. Amanda viu Rodrigo empalidecer. Que investigação? Mãe, Rodrigo disse hesitante. Eu pedi para investigarem se algumas das pessoas que ajudamos poderiam ter alguma ligação com você. Eu estava tão desesperado que pensei que talvez, indiretamente, eu conseguisse ajudá-la através da fundação. Luciana se aproximou com o telefone. Senhor Rodrigo, ele insiste que precisa falar agora. Diz que tem a ver com uma das beneficiadas da fundação, uma senhora que recebeu ajuda médica no ano passado. Dona Mercedes se levantou abruptamente. Ajuda médica?
Rodrigo pegou o telefone. Alô? Sim, é Rodrigo Rodrigues. O quê? Tem certeza? Não, isso é impossível. Sim, vou verificar agora. Ele desligou o telefone com as mãos tremendo. Mãe, preciso perguntar uma coisa. A senhora recebeu alguma ajuda médica no ano passado? Algum tratamento que a senhora não pagou? Dona Mercedes ficou pálida. Como você sabe disso? Que tipo de ajuda, mãe? Eu precisei fazer alguns exames. Estava com alguns problemas de saúde, mas não tinha dinheiro. Uma assistente social apareceu na minha casa dizendo que eu tinha sido selecionada para um programa de assistência médica gratuita. Rodrigo se apoiou na mesa. Meu Deus! Rodrigo, o que está acontecendo? Mãe, a senhora lembra o nome da assistente social? Cláudia Mendes. Luciana verificou rapidamente no computador. Senhor Rodrigo, Cláudia Mendes é nossa funcionária na fundação, responsável pelo programa de assistência médica para idosos. O silêncio na sala foi absoluto. Amanda compreendeu a magnitude do que estava acontecendo. Dona Mercedes, Amanda perguntou suavemente, quando a senhora fez esses exames? Em setembro do ano passado. Por quê? Rodrigo abriu outro arquivo no computador. Mãe, olhe aqui. Em setembro do ano passado, a fundação atendeu 47 idosos na região onde a senhora mora. Uma delas foi registrada como M. Rodrigues, 78 anos. Dona Mercedes olhou para a tela e viu seu próprio nome na lista. Rodrigo, isso significa quê? Isso significa, mãe, que eu estive cuidando da senhora durante todo esse tempo sem saber, que mesmo separados, mesmo brigados, eu nunca parei de ser seu filho. A revelação foi devastadora para todos na sala. Mãe e filho tinham estado conectados o tempo todo através da fundação, sem saberem. Dona Mercedes se levantou e abraçou o filho com uma intensidade que fez Amanda perceber que alguns laços são inquebráveis, mesmo quando tudo parece perdido. Meu menino, ela sussurrou no ouvido dele, você nunca parou de cuidar de mim. E nunca vou parar, mãe. Nunca mais. A felicidade no escritório de Rodrigo era contagiante. Mãe e filho finalmente reunidos, 4 anos de sofrimento chegando ao fim. Lágrimas de alegria substituindo as de dor. Amanda observava tudo com um sorriso no rosto, sentindo-se privilegiada por ter sido a ponte daquela reconciliação milagrosa. Mas havia algo errado. Dona Mercedes estava pálida demais. Suas mãos tremiam mais que o normal e ela parecia estar fazendo um esforço enorme para manter o sorriso. Amanda, com sua experiência de enfermeira, reconheceu os sinais imediatamente. Dona Mercedes, a senhora está se sentindo bem? Estou ótima, querida. É só a emoção. Dona Mercedes tentou se levantar da poltrona, mas suas pernas falharam. Rodrigo a segurou rapidamente. Mãe, você não parece bem. Quer que eu chame um médico? Não precisa de médico nenhum. A reação foi mais intensa do que deveria. Eu estou bem. Só um pouco tonta. Amanda se aproximou e discretamente verificou o pulso de Dona Mercedes. Estava irregular e acelerado. Dona Mercedes, quando foi a última vez que a senhora se alimentou direito? Hoje de manhã eu tomei um café. E ontem? Dona Mercedes hesitou. Ontem eu não estava com muito apetite. Rodrigo sentou-se ao lado da mãe, preocupado. Mãe, você tem se alimentado direito? Onde está morando? Como está vivendo? Filho, isso não é importante agora. O importante é que estamos juntos. Para mim é muito importante. A voz de Rodrigo saiu mais alta do que ele pretendia. Mãe, por 4 anos eu não soube se você estava bem, se tinha o que comer, se tinha onde morar. Agora preciso saber de tudo. Amanda percebeu que Dona Mercedes estava tentando desviar o assunto, e isso a preocupou ainda mais. Dona Mercedes, posso fazer algumas perguntas profissionais? Como enfermeira. Amanda, por favor, eu só quero aproveitar esse momento com meu filho. Responde para ela, mãe. Rodrigo segurou as mãos da mãe. Responde para ela e para mim. Dona Mercedes suspirou profundamente. Está bem. O que vocês querem saber?
Como está sua saúde geral? Aqueles exames que a senhora fez no ano passado através da fundação, qual foi o resultado? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Mercedes olhou para o filho, depois para Amanda, depois para o chão. Mãe, Rodrigo disse suavemente, que exames foram esses? Rodrigo, eu não queria te preocupar, especialmente agora que nos encontramos. Amanda sentiu um arrepio. Dona Mercedes, por favor, conte para nós. Os exames mostraram que eu tenho um problema no coração. Um problema sério. Rodrigo ficou branco. Como assim um problema sério? O médico disse que eu precisaria de tratamento urgente, talvez até uma cirurgia, mas As lágrimas começaram a escorrer. Eu não tinha como pagar e não tinha para quem pedir ajuda. Mãe! Rodrigo gritou, se levantando abruptamente. Por que não me procurou? Mesmo brigados, mesmo com nosso orgulho, era uma questão de vida ou morte. Porque eu não sabia onde você estava. Eu tentei ir ao seu escritório antigo, mas você tinha mudado. Tentei te procurar, mas não consegui. Amanda compreendeu a tragédia da situação. Dona Mercedes, a senhora está fazendo o tratamento? Estou tomando alguns remédios que consegui pelo programa da fundação, mas... Ela hesitou. Mas o que, mãe? O médico disse que sem a cirurgia eu tenho no máximo alguns meses. O impacto daquela revelação foi como uma bomba explodindo na sala. Rodrigo cambaleou e se apoiou na mesa. Luciana, que havia estado silenciosa até então, começou a chorar. Amanda sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Alguns meses, Rodrigo repetiu, a voz quase inaudível. Por isso eu vinha todos os dias olhar para sua janela, filho. Eu sabia que não tinha muito tempo e queria pelo menos ver onde você trabalhava. Ver que você estava bem. Era a minha forma de me despedir. Rodrigo desmoronou completamente. Se ajoelhou no chão ao lado da mãe e segurou suas mãos como se ela fosse desaparecer a qualquer momento. Não, mãe. Isso não vai acontecer. Vou pagar a cirurgia mais cara do mundo. Vou levar você nos melhores médicos. Rodrigo! O médico disse que talvez já seja tarde demais. Eu deixei passar tempo demais. Nunca é tarde demais. Rodrigo gritou com uma dor que ecoou por todo o andar. Eu não posso perder você de novo. Amanda percebeu que vários funcionários estavam se aproximando da sala preocupados com os gritos. Luciana foi até a porta e explicou rapidamente a situação. Dona Mercedes... Amanda disse, tentando manter a calma profissional. Qual foi exatamente o diagnóstico? Preciso saber para ajudar. O médico usou palavras difíceis, mas disse que uma das válvulas do meu coração não está funcionando direito e que por causa da minha idade... Por causa da sua idade, nada. Rodrigo interrompeu. Mãe, você vai fazer essa cirurgia e vai dar tudo certo. Eu não aceito outro resultado. Dona Mercedes olhou para o filho com uma expressão de ternura infinita. Meu menino, você precisa entender que às vezes as coisas não dependem só do que queremos. Não aceito isso. Rodrigo se levantou e começou a andar pela sala como um animal enjaulado. Luciana, liga agora para o Hospital Sírio-Libanês. Quero falar com o melhor cardiologista do Brasil. Rodrigo, é sábado à noite. Eu não me importo que dia é. Sua voz estava carregada de desespero. Liga para quem for preciso. Paga o que for necessário. Eu não vou perder minha mãe. Amanda viu que Dona Mercedes estava observando a reação do filho com uma mistura de amor e tristeza. Filho, você precisa se acalmar. Me acalmar? Como vou me acalmar? Rodrigo se virou para a mãe com os olhos vermelhos de lágrimas. Eu passei 4 anos procurando por você, 4 anos sonhando com o dia que nos encontraríamos de novo, e agora descubro que posso te perder para sempre. Rodrigo. Não, mãe, você não entende. Ele se ajoelhou novamente ao lado dela. Você é tudo que eu tenho. Tudo que construí, todos os negócios, todo o dinheiro, nada disso importa se você não estiver aqui. Amanda percebeu que a emoção estava sendo demais para a Dona Mercedes. Sua respiração estava ficando irregular e ela parecia estar tendo dificuldades.
Dona Mercedes, a senhora está sentindo dor no peito? Um pouco. Rodrigo, preciso levá-la ao hospital agora. O quê? Por quê? Ela está tendo sintomas. Pode ser uma crise cardíaca. O pânico que tomou conta do escritório foi instantâneo. Rodrigo pegou a mãe no colo como se ela fosse uma criança, gritando para Luciana chamar uma ambulância. Não precisa de ambulância! Amanda gritou. Meu carro está aqui embaixo. É mais rápido. Enquanto desciam correndo pelos corredores em direção ao elevador, Dona Mercedes sussurrou fracamente. Rodrigo, se alguma coisa acontecer comigo, não fala isso, não fala isso. Se alguma coisa acontecer, quero que saiba que estes últimos minutos com você foram os mais felizes da minha vida. Mãe, você vai ficar bem, vai dar tudo certo. Mas quando chegaram ao carro, Dona Mercedes havia perdido a consciência. Amanda dirigiu como nunca havia dirigido na vida, correndo semáforos, buzinando desesperadamente, enquanto Rodrigo segurava a mãe no banco de trás, implorando para ela acordar. Por favor, mãe, por favor, não me deixa de novo. Eu preciso de você, eu preciso de você. No hospital, Dona Mercedes foi imediatamente levada para a emergência cardiológica. Rodrigo tentou acompanhar, mas foi impedido pelos médicos. Senhor, precisa aguardar aqui. Vamos fazer tudo o que for possível. Rodrigo desmoronou em uma cadeira da sala de espera, o rosto entre as mãos. Amanda, e se eu perder ela? E se depois de todo esse tempo, de toda essa busca, eu perder ela assim? Amanda sentou-se ao lado dele, sem saber o que dizer. Às vezes, não há palavras que possam curar certas dores. 3 horas depois, um médico se aproximou deles. Família da senhora Mercedes Rodrigues? Rodrigo se levantou rapidamente. Sou eu. Sou o filho dela. Como ela está? O médico hesitou por um momento que pareceu uma eternidade. Conseguimos estabilizá-la. Mas o quê? Senhor, sua mãe precisa da cirurgia com urgência. Sem ela, tem no máximo 2 semanas. O mundo de Rodrigo desabou completamente. O médico ainda estava falando, mas Rodrigo não conseguia processar as palavras. 2 semanas. Essa frase ecoava em sua mente como um martelo implacável. Depois de 4 anos procurando pela mãe, depois de finalmente se reencontrarem, ele tinha apenas 2 semanas para salvar a vida dela. Doutor, Amanda interveio, percebendo que Rodrigo estava em choque. Essa cirurgia, onde pode ser feita? Quais são as chances de sucesso? A cirurgia em si tem boas chances, cerca de 80%. O problema é que a paciente deixou o quadro evoluir muito. Idealmente, deveria ter sido operada há meses. Rodrigo finalmente encontrou sua voz. Doutor, dinheiro não é problema. Quanto custa? Onde preciso levar ela? O que for necessário. Senhor, não é questão de dinheiro. É questão de tempo e de encontrar um cirurgião disponível para um caso tão complexo. No Brasil, há uma fila de espera de meses para esse tipo de cirurgia pelo SUS e mesmo na rede particular. Eu pago para furar a fila, Rodrigo interrompeu. Pago o que for preciso. O médico balançou a cabeça. Senhor, entenda, não existem milagres na medicina. Sua mãe precisará aguardar como qualquer outro paciente e, infelizmente... Não! Rodrigo explodiu. Não aceito isso. Tem que haver uma solução. Amanda segurou o braço de Rodrigo, tentando acalmá-lo. Rodrigo, vamos com calma. Doutor, existe alguma possibilidade de conseguirmos um cirurgião particular rapidamente? Existe um especialista em São Paulo, Dr. Eduardo Santos. Ele é o melhor do país nesse tipo de cirurgia. Mas conseguir uma consulta com ele... Eu consigo! Rodrigo pegou o celular. Luciana? Sim, sou eu. Preciso que encontre todos os contatos do Dr. Eduardo Santos, cardiologista em São Paulo. Agora! E, se necessário, compre o hospital inteiro. Enquanto Rodrigo falava no telefone desesperadamente, Amanda se aproximou do médico. Doutor, posso ver a paciente? Ela está sedada, mas pode vê-la rapidamente. Amanda entrou no quarto onde Dona Mercedes repousava, ligada a vários aparelhos.
Mesmo inconsciente, seu rosto refletia uma serenidade que contrastava com todo o caos ao redor. Amanda segurou sua mão suavemente. Dona Mercedes, não sei se pode me ouvir, mas seu filho está fazendo de tudo para salvá-la. Ele te ama mais que a própria vida. Por favor, não desista. Não desista agora que vocês finalmente se reencontraram. Para a surpresa de Amanda, os olhos de Dona Mercedes se abriram lentamente. Amanda! A voz saiu fraca, mas clara. Estou aqui, Dona Mercedes. Como se sente? Onde está Rodrigo? Ele está tentando conseguir o melhor médico do país para operá-la. Ele não vai desistir da senhora. Dona Mercedes tentou sorrir. Meu menino sempre foi determinado. Desde pequeno, quando queria alguma coisa, a senhora precisa ter a mesma determinação agora. Precisa lutar. Amanda, eu estou cansada. Cansada de lutar sozinha por tanto tempo. Mas agora não está mais sozinha. Tem seu filho, tem a mim, tem toda uma equipe médica. Dona Mercedes, a senhora lembra o que me contou sobre vir todos os dias olhar para a janela do Rodrigo? Lembro. A senhora nunca desistiu de procurar por ele. Agora ele está aqui e não vai desistir de procurar uma solução. Mas precisa da ajuda da senhora. Nesse momento, Rodrigo entrou no quarto correndo. Mãe, você acordou! Estou aqui, meu filho. Rodrigo se ajoelhou ao lado da cama, segurando a mão da mãe. Mãe, consegui falar com o Dr. Eduardo Santos. Ele vai vir aqui amanhã de manhã para avaliá-la pessoalmente. E se for necessário, vamos para São Paulo hoje mesmo. Rodrigo, você não precisa... Eu preciso, sim. A voz dele ecoou pelo quarto. Mãe, você já me salvou tantas vezes quando eu era criança. Deixa eu te salvar agora. Como assim, filho? Rodrigo respirou fundo, as lágrimas escorrendo livremente. Quando eu era pequeno e ficava doente, você passava noites inteiras cuidando de mim. Lembra quando eu tive pneumonia aos 8 anos? Você não saiu do meu lado nem para tomar banho. Eu lembro. E quando eu quis desistir dos estudos para trabalhar e ajudar em casa? Você trabalhou em 3 empregos para que eu pudesse continuar estudando. Você sempre encontrava um jeito, mãe. Sempre. Amanda observava a troca entre mãe e filho com o coração apertado. E quando comecei minha empresa e quase fali no primeiro ano, você vendeu suas joias, suas únicas joias, para me emprestar dinheiro. Você nunca desistiu de mim, mãe. Nunca! Dona Mercedes estava chorando. Você sempre foi meu maior orgulho, Rodrigo. E você sempre foi minha maior inspiração. Tudo que construí pensando em dar uma vida boa para você. A empresa, a fundação, tudo sempre foi para você, mãe. Você é minha razão de viver. Nesse momento, Luciana apareceu na porta do quarto, ofegante. Senhor Rodrigo, consegui. O doutor Eduardo Santos está vindo para cá agora. Ele cancelou todos os compromissos do fim de semana. Como conseguiu isso? Contei a história toda para ele. A separação, o reencontro, a descoberta da doença. Ele disse que ficou emocionado e que não podia negar ajuda em uma história como essa. Amanda sentiu um arrepio de emoção. Vocês veem? Até pessoas que não conhecem vocês estão sendo tocadas por essa história de amor. 3 horas depois, Dr. Eduardo Santos chegou ao hospital. Era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, expressão séria, mas bondosa. Examinou Dona Mercedes por mais de 1 hora, analisou todos os exames e finalmente se dirigiu a Rodrigo e Amanda. Senhor Rodrigo, sua mãe tem sim condições de ser operada. O quadro é sério, mas não impossível. Doutor, qual é a chance real de sucesso? Com minha equipe e em nosso hospital em São Paulo, eu diria 85%. É uma boa margem. E quando podemos fazer? Amanhã pela manhã. Mas preciso ser honesto com o senhor. Existe um risco de 15% de complicações graves. Sua mãe precisa estar ciente disso. Rodrigo olhou para a mãe, que havia ouvido tudo. Mãe, a decisão é sua. Dona Mercedes olhou para o filho, depois para Amanda, depois para o médico. Doutor, se eu não fizer a cirurgia, 2 semanas no máximo. E se eu fizer e der tudo certo? Muitos anos pela frente.
Uma vida normal, com alguns cuidados. Dona Mercedes sorriu pela primeira vez desde que chegara ao hospital. Então não há escolha. Quero viver para ver meu filho construir uma família, para conhecer meus netos, para compensar todo o tempo que perdemos. Rodrigo abraçou a mãe com cuidado, tentando não desligar os aparelhos. Vai dar tudo certo, mãe. Tenho certeza. Eu também tenho, filho. Sabe por quê? Por quê? Porque agora eu tenho pelo que lutar. Tenho você. No dia seguinte, durante as 6 horas de cirurgia, Rodrigo não se afastou nem 1 metro da sala de espera. Amanda permaneceu ao lado dele o tempo todo, assim como Luciana e vários funcionários da empresa que vieram dar apoio. Amanda, Rodrigo disse durante a espera, quero te pedir uma coisa. O que for. Se minha mãe sair bem dessa cirurgia, e eu espero que sim, quero te oferecer um emprego. Rodrigo, não precisa. Não é por favor, Amanda, é por necessidade. Minha mãe vai precisar de cuidados especiais nos próximos meses, e não confio em mais ninguém além de você para cuidar dela. Mas eu trabalho no hospital. Eu pago o dobro do que você ganha, e mais, quero que faça parte da nossa família. Você foi o anjo que nos trouxe de volta um para o outro. Quando o doutor Eduardo Santos finalmente saiu do centro cirúrgico, ainda vestindo o uniforme da operação, Rodrigo se levantou rapidamente. Doutor, como foi? O médico sorriu. Perfeita. A cirurgia foi perfeita. Sua mãe está bem. A recuperação vai ser tranquila e ela tem muitos anos pela frente. O grito de alegria que Rodrigo deu ecoou por todo o andar do hospital. Amanda abraçou Luciana, ambas chorando de emoção. Funcionários que nem conheciam Dona Mercedes comemoravam como se ela fosse família deles. 6 meses depois, em um domingo ensolarado, Amanda observava do quintal da nova casa que Rodrigo havia comprado para morar com a mãe. Dona Mercedes estava no jardim, brincando com as plantas, completamente recuperada e radiante de saúde. Amanda! Dona Mercedes a chamou. Vem ver como estão ficando as rosas. Amanda se aproximou sorrindo. Havia deixado o hospital para se tornar enfermeira particular de Dona Mercedes, mas, na verdade, havia se tornado muito mais que isso. Havia se tornado parte da família. Estão lindas, Dona Mercedes. A senhora tem um talento especial para jardins. Sabe o que é mais lindo nessas rosas, querida? O quê? Elas estavam quase morrendo quando plantei. Rodrigo disse que era perder tempo, que melhor seria plantar mudas novas, mas eu insisti em cuidar delas. Amanda compreendeu a metáfora. E agora estão mais bonitas que nunca. Exato. Às vezes, as coisas mais bonitas da vida são aquelas que quase perdemos, mas que conseguimos salvar no último segundo. Rodrigo apareceu no quintal, vindo do escritório que havia montado na própria casa para não se afastar da mãe. Sobre o que vocês estão conversando? Sobre segundas chances, filho. Ah, o assunto favorito da nossa família. Rodrigo riu, abraçando as 2 mulheres que tinham mudado sua vida completamente. Naquele momento, observando mãe e filho finalmente em paz, Amanda compreendeu que havia presenciado algo muito maior que uma simples reconciliação familiar. Havia presenciado o poder transformador do amor incondicional, da perseverança e da capacidade humana de recomeçar, não importa quantas vezes a vida nos derrube. Amanda, Dona Mercedes disse suavemente, obrigada por não ter desistido de nós. Dona Mercedes, quem nunca desistiu foi a senhora. Foi a senhora que vinha todos os dias procurar pelo amor. Eu só tive a sorte de estar no caminho certo na hora certa. Não foi sorte, Rodrigo disse, olhando para o céu que começava a mostrar as primeiras estrelas. Foi destino. Algumas pessoas aparecem na nossa vida para nos salvar. E outras aparecem para nos mostrar que nunca é tarde demais para recomeçar. E enquanto as 3 permaneciam ali, no jardim florido, sob as estrelas que começavam a brilhar, Amanda percebeu que tinha diante dos olhos a prova mais bonita de que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para casa.
Porque no final das contas, família não é apenas sobre sangue, é sobre pessoas que escolhem ficar, que escolhem lutar, que escolhem amar mesmo quando tudo parece perdido. E essa é uma lição que vale para toda a vida.